Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Queria convidá-los a abrirmos juntos as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 19 até o 22. Provérbios, capítulo 24, do versículo 19 até o versículo de número 22. Todos acharam? Amém. Versículo 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, venha trazer renovo, consolação e ânimo aos nossos corações. Muitos de nós estamos tão abatidos de espírito, Senhor, com tudo que a gente tem visto. E nós te pedimos que o Senhor venha trazer consolo a esses corações, encorajamento para continuar a batalha dessa vida. E que em nome de Jesus, o Senhor venha nos ajudar a ministrar essa palavra na força do Teu Espírito, porque de nós mesmos nós não conseguiríamos, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor fale ao nosso coração hoje de um modo muito especial. Amém. Amém. Eu acho muito interessante quando tudo junto corrobora com aquilo que a gente quer falar, com aquilo que a gente quer ministrar, né? Quando o Espírito de Deus ele usa o pastor nos cânticos escolhidos. Nós vimos aqui abrigo no temporal, e o refrão desse hino é muito interessante, que ele diz: ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Aí sobe a nossa irmã, a diaconisa Niva, e traz uma leitura nesse mesmo capítulo, dentro do mesmo assunto que a gente quer tratar no dia de hoje. E aí a gente exulta, o coração exulta, porque é exatamente aquilo que o Senhor deseja ministrar aos corações de todos aqueles que Ele trouxe no dia de hoje. Apesar de todo o temporal lá fora, o Senhor trouxe esses queridos para que nós pudéssemos entregar essa palavra bendita. Então, Provérbios tem sido o livro de leitura devocional nosso nos últimos tempos. E a gente tem insistido com Provérbios porque é uma palavra atualíssima da sabedoria de Deus e vem exatamente ao encontro de tudo aquilo que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? E percorrer essa trilha bendita nos deixa perplexos com a atualidade dos assuntos tratados ali. Parece que o Senhor olha para nós hoje e diz: não, eu vou levar essa palavra para consolar aqueles corações que estão tão abatidos, tão entristecidos, tão desesperançados. Então tudo parece se aplicar perfeitamente ao que temos visto e ouvido à nossa volta. Então eu queria começar dizendo a você que com essa leitura a gente já ouviu aqui que o reto juiz já decretou a sentença: cumpra-se. E quando o justo juiz ele decreta uma sentença, só tem que se esperar o seu cumprimento. Então tudo parece tão desesperador, mas eu tenho dito isso aqui muitas vezes: eu me recuso a perder a esperança. Eu me recuso a me deixar contaminar por tudo aquilo que a gente vê e ouve à nossa volta.
há uma desesperança tão generalizada por tudo que a gente tem visto. E a gente também para pensar na impenitência do coração do povo. As pessoas têm um coração tão endurecido. Por outro lado, o povo de Deus precisa acordar. O povo de Deus precisa acordar para orar, para clamar, para buscar a presença de Deus, para rogar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa terra, que o Senhor sare a nossa terra. É preciso que a gente se disponha a confessar os nossos pecados de negligência nesse sentido, e aí a gente vai ver que o Senhor mudará a sorte do nosso povo. Deus é bondade, mas é severidade também, não é? Então, o Senhor, por meio do autor de Provérbios, traz aqui algumas exortações que faremos bem em acatar. Primeira parte dos versículos citados, eu vou ler agora na versão da NVI, diz assim: não se aborreça por causa dos maus. Primeira exortação: nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Vocês ouviram isso? Hoje se leva tudo a ferro e a fogo. Nunca vi agressor morrer de velho, nem caixão de ladrão com gaveta. Eu nunca vi isso. E mais cedo ou mais tarde, esses que têm praticado a iniquidade, seja em que nível for, eles receberão na pele aquilo que eles estão semeando, aquilo que eles estão procurando. Depois a gente encontra mais exortações. Ele diz: tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes e aos revoltosos, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar. Então, novamente, uma chamada ao temor de Deus. Toda autoridade é por Ele constituída, seja para bênção ou para disciplina e juízo. Essa é a grande realidade. Então somos advertidos tantas vezes na palavra: cuidado com os métodos humanos para tentar resolver as coisas sem consultar o Senhor. Antes da gente fazer determinadas coisas que todo mundo faz, mas todo mundo faz, pastora, mas você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. E a primeira coisa que a gente deve fazer para resolver uma questão é orar. O Senhor é que nos dá estratégias de ação. Então, cuidado com os métodos humanos para tentar resolver determinadas coisas. Somos advertidos aqui a não nos associar com dissidentes, com revoltosos, pois eles sofrerão repentina destruição. Não se pode imaginar a ruína que poderão sofrer. Calma, não se preocupe, eu vou explicar, tá bom? A gente está vivendo um tempo de legendas, de partidos, de partidarismos, de paixão por determinadas coisas. Principalmente o povo brasileiro tem paixão por futebol, tem paixão por partido político, tem paixão por isso, por aquilo. Mas o povo brasileiro, que é de Deus, precisa parar para refletir acerca dessas paixões carnais. Eu queria trazer algumas considerações aqui, algumas coisas chamam a atenção de um modo especial, e eu queria, junto com vocês, refletir acerca dessas coisas. Primeiro, a violência dos últimos tempos tem sido absurda em todos os níveis: familiar, social e política. Nesses dias, as redes sociais mostraram de uma maneira cada vez mais intensa um filho, me parece que no norte, ou acho que no nordeste mesmo, no Maranhão, não sei onde foi, e esse homem espancava a mãe idosa. Foi uma imagem que chocou todo mundo. Aquilo ali é um caso. E aquilo que a gente não vê. Aquele infeliz foi preso. Hoje apareceu
apareceu uma outra imagem de um sujeito espancando um bebê pequenininho, desses, devia ter o que, 2, 3 meses no máximo, e o bichinho chorando e ele batendo, espancando e tal e tal. Gente do céu, uma violência absurda e gratuita. E a gente tem visto aquilo que tem acontecido também dentro dos lares. A violência contra as mulheres, as esposas, as filhas. Violência que muitas vezes não é só a violência física, mas é a violência psicológica, que às vezes ainda é pior. Quantas coisas a gente tem visto acontecer? Então, violência gera cada vez mais violência. Uma bola de neve que vem provocando avalanches sem conta. O poder de destruição de determinadas ações tem sido incalculável. E, certa vez, há uns anos atrás, eu mesma fui vítima de um caso de violência de rua, quando um jovem saca a arma para mim no trânsito. Ele me deu uma trancada, eu vinha com o pastor e ele abaixou a cabeça. Ele disse que foi para o homem pensar que ele ia pegar uma arma. Me deixou na linha do tiro, mas isso é um detalhe. Mas aí, o que aconteceu ali foi uma coisa tão absurda. Um jovem, menino moço, me deu uma trancada e eu fiz assim, né? Acenei negativamente, desaprovando aquela ação. Ele não contou a história, sacou do revólver para mim. E aí deu aquela arrancada e me esperou lá na frente. Claro que eu não fui, né? Lógico que eu não fui. Mas o Senhor ali me deu um grande livramento. E quantas pessoas não têm a presença de espírito de esperar ou desviar e se põe na linha do tiro de um bandido como esse? Absolutamente gratuito. Né? Segundo lugar, aí a gente vai tocar no ponto nevrálgico da questão. E a política, então? Essa nem se fala. Ela é repulsiva sob todos os aspectos. O nojo. E eu fico muito à vontade de subir aqui e falar isso a você e trazer essa palavra de encorajamento para você, porque eu não tenho partido político. Eu não sigo político, eu não tenho político de estimação, nem tenho partido de estimação. Eu tenho nojo da política nesse país. E uma das coisas mais absurdas é um regime democrático você ser obrigado a votar. O voto devia ser facultativo, principalmente diante da desgraceira que a gente vê aí. Então, nesses dias, sob a égide da manifestação pacífica, como declarou certo parlamentar conivente, testemunhamos momentos de horror e destruição do patrimônio público. Aí, como diz o pastor, o que é que o patrimônio público tem a ver com isso? Um estrago, uma desgraceira sem tamanho. Então, manifestações pacíficas, trabalhadores reivindicando direitos, ou rebeldes sem causa, mestres em destruição, alimentando seus demônios pessoais. Ou ainda massas de manobra desprovidas de senso crítico a serviço daqueles que estão temerosos de perder suas regalias adquiridas à custa de muito roubo, opressão e corrupção ativa e passiva. Sou candidata a nada não, viu? Quero deixar bem claro. Mas eu quero declarar 1000 vezes, 1000 vezes se for preciso, não tenho político ou partido de estimação. Que caiam as máscaras de todos, seja quem forem, todos. Que obras sejam trazidas à luz, que estratégias dos céus desçam para que o caráter e a vergonha ressuscitem nesse país. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar outra vez.
houve um crime bárbaro em Patos, na Paraíba, 1930, por aí. Meu pai contava essa história. E parece que as pessoas que têm algum desequilíbrio mental são mais lúcidas do que aqueles que não têm nenhum, pelo menos aparentemente, nenhum desequilíbrio. E esse crime chocou a cidade, e o filho de um homem muito rico da cidade foi o autor do crime, e ele foi absolvido pelo juiz. Um julgamento penal, uma coisa absurda, e chocou a cidade. E quando foi de manhã, encontraram um doido que perambulava pelas ruas de Patos, olhando no chão, olhando para o chão com as mãos para trás, procurando alguma coisa, e perguntaram a ele o que era que ele estava procurando. Ele disse: a justiça de Patos que o diabo carregou. Né? E assim a gente está procurando a vergonha e o caráter nacional que o diabo carrega. Os ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Sim, todos esses que praticam a iniquidade, dizendo: quem nos vê? Eles serão desarraigados da terra. Não haverá futuro para eles. A sua lâmpada será apagada definitivamente. Serão quebrantados sem que haja cura. Vocês acreditam nisso? Porque existe um que é reto juiz, cuja sentença já foi decretada. Em quarto lugar, vivemos na terra hoje sob o estigma do medo. As instituições todas perderam a credibilidade, desconfia-se de tudo e de todos. Haja graça para se viver nessa terra. Então, nesses dias, a gente viu também pela mídia anunciado um atentado na Inglaterra, uma cidade inglesa, onde estava havendo um show, aquilo que deveria ser um palco, um lugar de diversão de crianças e adolescentes, transformou-se em um palco de horrores. Mais de 22 mortos, muitos feridos, por causa de um extremista religioso enlouquecido. E ainda a gente teve que aguentar as declarações dadas por ele, dizendo o seguinte: crianças e adolescentes infiéis devem morrer. Misericórdia, meu Jesus, misericórdia. Que mundo é esse? Então, que mundo que a gente vai deixar como legado para os filhos, netos e a posteridade da gente? Eu penso muito nisso. O autor de Provérbios também adverte aqui para temer ao Senhor e não nos ajuntar com revoltosos ou dissidentes, pois sobre eles virá repentina destruição. Quem lança a mão da espada, por ela morrerá, diz o Senhor. Então, espada aqui representa todo tipo de agressão. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, façamos o nosso coração sossegar. A justiça de Deus descerá reta e oportuna. Ninguém ficará impune diante do justo e reto juiz. Ele já decretou a sentença. Cumpra-se. Segundo lugar, se realmente quisermos ver uma mudança radical nessa nação, usemos a arma bélica mais poderosa do universo, a oração do justo. Ela pode muito por sua eficácia. Então, muitos impérios em seus desgovernos foram derrubados pela força de homens e mulheres com aparência frágil, mas que dobraram seus joelhos diante do Eterno. E para terminar, clamemos aqui sem cessar, até que o Senhor ouça dos altos céus, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Amém?